O título da mensagem de hoje é Penso, Falo, Logo. É um pouquinho diferente do que dizia, o René Descartes, mas eu acredito que faz muito sentido para nós. Eu defendo isso costumeiramente e falo muito sobre isso, que nós precisamos tomar muito cuidado com o que nós pensamos, tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos, porque o que nós pensamos e falamos geram realidades. Aquilo que você pensa, aquilo que você fala, muda o seu mundo aqui dentro e muda também o mundo ao seu redor. E não estou falando aqui de uma forma, no mau sentido da palavra, numa forma mística. Eu estou aqui defendendo o que a própria Bíblia também defende, amém? As nossas palavras, elas criam realidades. Por exemplo, se você olhar na sua Bíblia em João, capítulo 1, seria bom se você pudesse decorar bastante versículos desse capítulo, João capítulo 1, começando do versículo 1 até o 3, diz: no princípio era o verbo. Dependendo da sua tradução, diz: no princípio era a palavra. Algumas dizem: no princípio era aquele que é a palavra. E nós sabemos que o começo de cada evangelho, o começo de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João, falam todos a mesma coisa, a gênese de Jesus. Só que João fala do começo de Jesus de uma forma diferente. Ele mostra que Jesus sempre existiu lá no céu, amém? E que Jesus, sempre que Deus se manifesta com palavra, ali há uma manifestação de Jesus. Aleluia. Quando Deus está verbalizando algo, ali Jesus é a pessoa da Trindade que está se manifestando. No princípio era o verbo. Quem era o verbo? Jesus. Jesus era o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Estava ali. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Interessante Jesus ser chamado de verbo. Se Jesus é chamado verbo, a palavra de Deus, será que palavra é algo importante para Deus? Se a Bíblia diz que nós havemos de prestar conta de todas as palavras ditas, sabia disso? Uau! Sim, aquela que quando você bateu o mindinho também. Todas as palavras que você falou, nós vamos precisar prestar conta. Uau! Isso é muito forte, muito forte. Ele estava no princípio com Deus. Então chama Jesus de verbo. E agora olha o detalhe. Todas as coisas foram feitas por Ele. Ou ainda, todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. Espera aí. Jesus é a palavra. E todas as coisas foram feitas através de Jesus. Então todas as coisas foram feitas através da palavra. Como Deus está ali criando, organizando o universo? Como Ele está fazendo isso? Sem Ele nada que foi feito se fez. Bom, vamos lá para Gênesis capítulo 1 então. Diz: no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre ela. Então Deus disse: haja luz. Então Deus disse. Em João capítulo 1 fala o quê? Que nada foi criado sem Jesus e que Jesus era a palavra. E aqui em Gênesis 1 fala que Deus criou como? Falando. Então, quem estava ali criando? Jesus. Jesus estava presente na criação. Uau, que coisa interessante. A palavra estava ali presente. Bom, se Jesus é o nosso modelo em tudo, e Jesus é a palavra de Deus, nós somos chamados a ser as cartas vivas do Senhor que pisam sobre essa terra. Nós somos chamados a ser a palavra de Deus se manifestando aqui. Pastor Abe Huber gosta de dizer que a palavra de Deus, mesmo quando sai da sua boca, continua sendo a palavra de Deus. Se há um versículo na palavra de Deus, se essa palavra saiu dele, a Bíblia diz: nenhuma palavra que saiu de mim voltará para mim vazia, mas ela irá e cumprirá o propósito para o qual foi designado. Então, quando um versículo da Bíblia está saindo da sua boca, ele continua sendo a palavra de Deus. Ele continua sendo essa manifestação de Deus. Uau! E dentro dessa conversa eu pergunto para você, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Calma.
O que será que vem primeiro? Será que primeiro vem o pensamento ou será que primeiro vem a palavra? Qual dos dois que surge primeiro? Eu não vou entrar nesse mérito, mas a questão é que eles se retroalimentam. Porque o que você pensa, um dia você vai falar, e o que você fala, um dia você vai pensar, e aquilo vai virando um círculo. Porque quanto mais você fala de um assunto, mais você pensa no assunto, quanto mais você pensa no assunto, mais você fala do assunto. E essas coisas estão profundamente ligadas. Mas há algo interessante sobre o que a gente fala. Eu quero convidar você a ficar contando a partir do número 1 até o número 100, faça isso agora, por gentileza. Comece a contar só no pensamento, de 1 a 100. Comece, vai lá. Quando você terminar, eu continuo. Não, eu continuo antes, não tem problema. Comece a contar, vai lá, 1, 2, 3, 4, 5, vai contando, tá? Não pare de contar. Agora fale bem alto o seu nome. Provavelmente, o que aconteceu quando você falou seu nome? Interrompeu a contagem. Interessante, não é? E também ainda o pastor Eibe, ele gosta de dizer assim, Deus te deu uma boca para conquistar o teu coração. Porque às vezes é difícil a gente mudar o fluxo de um pensamento. Às vezes o pensamento está indo para um ritmo que a gente não quer, que a gente não gosta, e aí você tem que pegar e abrir a sua boca. Às vezes tem que fazer até aquele truquezinho, né, de contar de 5 até 0 ao contrário, para ver se a gente bloqueia um pouco. As suas palavras, elas começam a interromper os pensamentos em alguns momentos. As palavras fazem diferença. Tem gente, especialmente crianças, né, diz assim, mas eu só falei. Os adolescentes, né, mas foi só da boca para fora. Oh, meu amigo, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Até porque a fala é uma revelação do coração. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Mas eu falei por falar. Falou por falar, é? Parece que às vezes a mente ela tá que nem uma panela de pressão e a boca tá que nem aquele bagulhinho em cima da panela. Né? Quando a panela tá tão cheia de vapor, daí ela começa a liberar. Parece que a palavra é assim. A boca vai falando daquilo que está cheio o coração. Mas se o coração está cheio, quem é que encheu? Se o coração está cheio a ponto de verbalizar, quem é que encheu esse coração? Você mesmo? Você mesmo. Você que tem alimentado a sua mente, você tem alimentado a sua alma. É muito interessante. É verdade, queridos, que... Olha que interessante isso. O nosso cérebro ele tem uma certa dificuldade de fazer uma diferenciação da realidade e da nossa própria imaginação. A ponto de que uma pessoa, quando ela fica sempre... Por exemplo, ela pensa assim, eu acho que o Leandro está bravo comigo. E ela fica imaginando, ela sofre com aquilo como se realmente o Leandro estivesse bravo com ela. E às vezes nem está. A pessoa, às vezes, ela começa a imaginar como seria se acontecesse o divórcio. E ela começa a imaginar cada detalhe, e aquilo, para o cérebro dela, é tão real que a sua alma entra em sofrimento, mesmo aquilo nunca tendo acontecido. Às vezes a pessoa pensa, não vou conseguir, eu vou sair da igreja, eu vou desistir, e ela começa a sofrer. Pasmem, às vezes a pessoa começa assim, mas eu vou ficar doente, começa a dizer, começa a falar, e começa a pensar, e se eu ficar doente, e eu vou ficar doente? E sabe o que acontece? Muitas vezes o corpo dela começa realmente a se inclinar no caminho de adoecer mesmo. O corpo dela vai acreditando no que os seus pensamentos estão pensando e no que a sua palavra está dizendo. O corpo vai acreditando. Uau! Isso é muito forte, muito forte. Mateus 12:34 é onde diz, porque a boca fala do que está cheio o nosso coração. Eu quero que você entenda isso, que os teus pensamentos e as tuas palavras, eles moldam o teu mundo interior, mas eles também transformam o teu mundo exterior. Nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós pensamos. Como é que a gente faz, então, para calibrar o nosso pensamento? Bom, os nossos sentidos são as janelas da nossa alma.
Como vimos, a boca fala que está cheio o coração. Se está cheio, quem é que encheu? Você encheu através dos seus sentidos. Através da sua visão, da sua audição, do seu tato, do seu olfato, do seu paladar, você foi enchendo a sua alma de coisas. Você foi colocando coisas para dentro. E agora essas coisas que você colocou tanto para dentro, querem sair para fora e elas saem através da sua boca. Essa válvula aí. Do que você tem saturado o seu coração? As nossas palavras, querida, elas são criativas e nós precisamos encher a nossa mente de coisas boas. Tiago, capítulo 3, é o capítulo clássico que fala sobre o poder da nossa língua. Se você quiser acompanhar, mas vai estar aqui no telão também. Tiago, capítulo 3, diz assim: porque todos tropeçam em algumas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é indivíduo perfeito. Vamos procurar aqui alguém que nunca falou algo que não devia ter falado. Você? Quem é que nunca falou? Quem é que nunca falou algo errado? Quem é que nunca falou algo que não devia ter dito? Quem é que falou? Tem alguém? Tem alguém? Porque aqui na Bíblia diz que se alguém controla 100% tudo que fala, essa pessoa é perfeita. E aí, quer ser perfeito? Forte, né? Uau! Meu Deus! E olha só que interessante, capaz de refrear também todo o corpo. Capaz de controlar também todo o corpo. Meu Deus! Ora, se colocamos freio na boca no cavalo, para que nos obedeçam, também dirigimos o corpo inteiro. Freio é aquela pecinha que tu bota na boca do cavalo, né? E aí tu consegue guiar o cavalo. Se tu controla a língua, a boca do cavalo, você controla o animal inteiro. E da mesma forma, quem consegue controlar o que fala, consegue controlar a sua vida inteira. Vamos lá. Consegue controlar, por exemplo, às vezes a pessoa ela quer fazer lá um regime, ela fala assim, mas é tão difícil, deixa eu te contar. É só você conseguir controlar o que você fala que você vai conseguir controlar o regime também. Outros dizem assim, estou tentando parar de falar palavrão. Não, vamos lá, você vai conseguir, controla a língua. Será que dá? Será que é possível? Será que alguém consegue? Tem uma notícia ruim e uma boa. Vou contar primeiro a ruim. Observe igualmente... Já vou contar. Observe igualmente os navios, que sendo grandes, impelidos por vento, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levado para onde o piloto quer. Então a Bíblia agora está comparando o leme do navio com a língua. Olha, se ele quer ir para um lado, ele vira o leme. Se quer ir para o outro lado, ele vira o leme. Conforme ele gira ali o leme, o barco vai. E assim é a vida da pessoa. Eu costumo dizer que a vida não vai para onde aponta o nariz, ela vai para onde aponta a sua língua. Que vida você está vivendo hoje? Provavelmente você semeou isso com as suas palavras ontem. Que vida você viverá amanhã, baseado nas palavras que você semeou hoje? Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua, meu Deus, é um fogo. É um mundo de maldade, misericórdia. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não, tem gente dizendo que está amarrado aqui na Bíblia, né? E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana. Isso aqui foi o irmão de Jesus que falou. Certo, ele olhava para o jeito que Jesus cuidava da língua e olhava para o jeito que ele falava a ele mesmo e pensava assim, meu Deus, eu preciso mudar alguma coisa no meu jeito. Como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno, pois toda espécie de animais e aves e répteis e seres marinhos se doma e tem sido domada. Mas a língua, ninguém é capaz de domar, então estamos lascados, né? Que diz que o segredo de tudo é controlar a língua e diz que ninguém controla a língua, então lascou-se. Então para que vir no culto? Calma. O texto ali, algumas versões até preservam dessa forma. Literalmente está dizendo, a língua nenhum ser humano, nenhum homem é capaz de domar. Não está escrito ninguém, está escrito nenhum homem. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Interessante isso. Nenhum homem. Quem aqui já recebeu o batismo do Espírito Santo? Quando você recebeu o batismo do Espírito Santo, qual foi a primeira coisa que aconteceu? E era você que estava, assim, se esforçando para falar essas línguas, ou essas línguas era o Espírito Santo que estava falando através de você? Então tem alguém que consegue controlar a língua.
O Espírito Santo de Deus consegue controlar a língua. Fala para a pessoa do seu lado assim: ó, amigo, descobri como você controlar a sua língua. Para não parecer que você está sabendo de alguma coisa, completa a frase para a pessoa do outro lado. É sendo cheio do Espírito Santo. Só tem um jeito de controlar a língua, é pelo poder do Espírito Santo. É só o Espírito Santo que consegue controlar a língua. E se ele controlar... Eita, olha só. Se ele controlar a tua língua, o que vai acontecer na tua vida? Ele vai ser o timoneiro. E vai conduzir o navio da sua vida para onde ele quer e não mais para onde você quer. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus por isso? Ele vai conseguir, ele vai controlando o seu navio, ele vai controlando você para onde ele quer. Essa é uma das grandes funções da oração em línguas, ele vai guiando você. Uau, uau. A única forma de nós usarmos a língua, não como maldição, mas como bênção, é ter uma língua controlada pelo Espírito Santo. É deixar a nossa boca, o timão da nossa vida, né? O volante da nossa vida a cargo do Senhor Jesus Cristo. Amém? No batismo do Espírito Santo, além de romper a maldição de Babel, que é onde cada um falava uma coisa e ninguém se entendia, no batismo do Espírito Santo eles falavam e todo mundo se entendia, até quem falava de forma estrangeira, mas a língua também, o batismo do Espírito Santo também é a forma de domesticar a nossa língua. E nossas palavras agora não sejam mais palavras de maldição, mas sejam palavras proféticas que criam a terra prometida. Presta atenção nisso. Em 29 de novembro de 47, um gaúcho chamado Oswaldo Aranha, lá na Assembleia Geral da ONU, ele estava lá presidindo essa sessão, e nessa sessão eles entenderam de recriar o Estado de Israel. E talvez todo mundo olhava e pensava, grandes coisas, o que eles querem com esse pedaço de deserto aí, essa areia braba aí, o que eles querem com isso? E todo mundo olhava para aquela região e via ali um deserto. Exceto aqueles que entendiam o sentido espiritual da coisa, mas de forma geral era um deserto. Mas os judeus olharam para aquele lugar e saíram de todas as partes do mundo para ir para lá, porque sabe o que eles imaginavam? A terra que mana leite e mel. O que estava na cabeça deles quando eles decidiram sair da Alemanha, da França, dos Estados Unidos, da Argentina, do Brasil? O que estava na cabeça deles quando saíram da Inglaterra, da Escócia, e eles pensaram, vamos para lá. O que estava na cabeça deles? Eu vou para a terra prometida, eu vou para a terra que mana leite e mel. E o que saía da boca deles? Nós estamos na terra prometida, Abraão, Isaac e Jacó, nós estamos na nossa terra, nós voltamos! E hoje, como é aquele país? Um país do tamanho da nossa Laguna dos Patos aqui no estado. Um país com a população mais ou menos parecida com a do nosso estado. Menor do que do município de São Paulo, mais ou menos parecida com a do estado do Rio Grande do Sul. Uau! São um dos países mais desenvolvidos que tem na Terra. Pasmem, eles têm uma das agriculturas mais fantásticas do planeta Terra. Como um lugar que era um deserto. Eles têm a bênção de Deus. Sim, eles têm a bênção de Deus, mas sabe o quê? Para todo mundo era só um deserto. Para eles já era a terra que mana leite e mel. E quando eles botaram lá, claro que eles arregaçaram as mangas, claro que eles construíram a realidade, mas primeiro eles viram aqui dentro da mente. Depois eles falaram aqui com a sua boca, e por último só que eles enxergaram com seus olhos. E talvez a gente está tentando inverter o processo no nosso dia a dia. Parece que primeiro a gente quer ver com os olhos, para depois acreditar com o coração, para depois concordar com a boca, e não é assim que funciona. Primeiro você tem que crer no coração, depois você confessa com a sua boca. E aí então, por último, os seus olhos veem. A palavra nos diz que o que não se vê, o que se vê foi feito do que não se vê. Meu Deus do céu. Hebreus 11:3 diz isso. Pela fé entendemos que o universo foi formado
pela palavra de Deus. Filho de peixe, peixinho é. Se o nosso Pai cria coisas pela palavra, nós somos chamados a ter palavras criativas, amém? Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Amém? Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, pai de multidões. E a Sara e todos tinham que profetizar isso durante anos. O Abraão velho, sem filho, e todo mundo, pai de multidões, daqui a pouco ele gera o Isaac. E do Isaac vem as multidões. Mas primeiro se creu, depois se falou, e só por último que se viu. Amém, queridos? Nós somos chamados a ser dos que creem. Quais realidades você tem deixado surgir aqui na tua cachola? Quais realidades você tem profetizado aqui com a sua boquinha? Daqui uns dias você vai ver isso com os teus olhos, amém? Agora volto para aquele ponto. Se a boca fala do que está cheio, como é que eu encho meu coração? Deixa eu te contar. Esse é o segundo ponto de hoje. Você é o que você come. O que você tem alimentado a sua mente? O que você tem se enchido? Como é que estão os teus pensamentos? Vamos lá. Uma das formas didáticas de nós enchermos nosso coração é através de música. A música tem um poder fantástico de gravar coisas no nosso coração. A música é incrível. É incrível. Às vezes você sente um cheiro e lembra de uma música, não é assim? Às vezes você escuta uma música e lembra de uma época da sua vida, não é assim? É bem desafiador, assim, que daí às vezes eu tô na rua e toco uma música e eu lembro lá da minha adolescência. Porque puxa, aquilo puxa, até o louvor. Às vezes começa a tocar um louvor mais antigo aqui e eu... no começo do culto, agora antes de pregar aconteceu. A música te puxa naquilo. E os judeus faziam muito isso, eles cantavam a Bíblia, porque assim eles iam memorizando. Agora, as músicas que tem hoje em dia, muitas delas, elas são bons alimentos para a tua alma? São ou não? São bons? São bons? Elas geram um imaginário frutífero para você? Elas alimentam bem a sua alma para que você repita elas? Porque às vezes acontece. Você está lá no teu trabalho, tem uma música de fundo, e a música está falando alguma coisa, quando você vê, você repete a frase. Essa frase é uma bênção ou é uma maldição? Que muitas das canções que tem hoje em dia, às vezes, nos assustam um pouco. Fora aquelas, claro, que tem obscenidade, que essas eu tenho certeza que você se enoja delas, né, que são obscenas mesmo, mas tem músicas com letras muito estranhas. Acontece até às vezes das pessoas num casamento colocar música falando sobre divórcio, eu já vi isso acontecer. Aí fica, daí o tico e teco aqui fica dizendo assim, não, mas peraí, tá casando até que a morte separe, mas tá cantando que divorcia e fica aquela... Porque quando você começa a cantar uma coisa, teu coração começa a acreditar no que você está falando. Você começa a cantar um negócio, teu coração começa a acreditar naquilo. Então será que vale a pena a gente escutar qualquer coisa? Será que vale a pena escutar qualquer canção, qualquer música? Será que vale a pena, sabendo que ela vai ficar grudada no coração? Tem gente que diz, essa música é chiclete. Deixa eu te contar, não é só chiclete no sentido de você cantar. Ela fica grudada lá no seu coração. Que canções vale a pena a gente cantar? E nem vamos entrar no mérito daquelas canções que realmente a pessoa faz com a ajuda das trevas. Já ela pede ajuda, né? Ela pede inspiração. Tem cantores famosos que eles dizem, não fui eu que escrevi a letra. Né? Outro dia teve uma entrevista e a pessoa falou, não fui eu que escrevi a letra, eu recebi a letra. Uau! Então, vale a pena, será, a gente ouvir qualquer coisa? Músicas que falam, por exemplo, de sensualidade, de violência, de crimes, ou até mesmo da espiritualidade da pessoa, que muitas vezes não é a mesma que a sua. Será que vale a pena? Eu, por exemplo, eu gosto de
Ligar o rádio quando eu estou dirigindo o carro, eu sei, isso está muito explicado na minha careca, né? Vai passando, tem muita gente que não faz isso, mas bota rádio de notícia, né? Rádio de notícia. Mas será que aquela pessoa que nós ouvimos todo dia no rádio, na televisão, quantas delas, elas às vezes estão tentando transmitir não só uma informação, um conteúdo, mas trazer uma formação para você? Porque às vezes eles não querem só transmitir a notícia, às vezes eles querem trazer você para uma ideologia, para um pensamento. O pastor não pode olhar jornal, não estou dizendo isso. Estou dizendo que você tem que ser inteligente. E tem horas que você precisa desligar o rádio, tem horas que você precisa desligar a TV, tem horas que você simplesmente ativa o modo on da consciência, né? Assiste aquilo com discernimento. O fato é que, de repente, você vai escolher outro canal, outra rádio, porque você começa a perceber que aquele negócio está meio estranho, que não está tentando te contar uma notícia, está tentando te cooptar para uma forma de pensar. Então nós temos que tomar cuidado com ambientes, filmes. Ah, não pode olhar com... Cara, eu estou sendo sincero com você. Você que tem que fazer esse juízo, esse julgamento. Você tem que olhar para a palavra, olhar para a sua vida, olhar o tipo de vida que você quer viver, olhar o que Cristo espera de você, e aí você faz o julgamento. Mas tem alguns tipos de filmes que não combinam com você. Que não combinam com a forma como Deus te vê. E talvez, com o passar dos anos, esses filmes comecem a moldar. Aconteceu comigo no começo do casamento, eu gostava muito de uma série de televisão, era um espião, só que ele era muito mentiroso, e eu não percebi, eu fiquei preso pela trama da série, fiquei assistindo. Daqui a pouco eu percebi, não se preocupe que eu não comecei a ficar mentiroso, mas eu percebi, meu Deus, eu estou torcendo pelo maior mentiroso do filme, da série, meu Deus do céu, eu estou torcendo para ninguém descobrir as mentiras dele. Eu me arrependi daquilo e parei de assistir aquela série. Eu vi que para mim, no meu caso, não estava fazendo bem. Então, nós precisamos fazer as coisas com discernimento, tentando entender. Ou você nunca se pegou numa série torcendo para alguém que fazia algo errado. Tinha lá um casal, e daí você estava torcendo para terminar aquele casamento e casar com outro. Talvez já te aconteceu. Você estava torcendo para que isso acontecesse. Coisas sutis. Você está torcendo pelo bandido, para a polícia não pegar o bandido. Vai! E não percebeu, você assistiu e não percebeu que isso estava acontecendo. Então nós temos que ativar a nossa consciência. Fazer com sabedoria. Volto a dizer, eu não estou aqui proibindo nada. Estou aqui tentando acessar a sua consciência para você entender que você está alimentando o seu coração. Isso vai gerar palavras, isso vai criar realidades ao seu redor. Até conversas. Tem certas conversas que a gente tem que... Na época da escola, eu lembro que alguns assuntos eu não conseguia mais falar com os meus amigos. Você sabe, ali, ensino médio, a galera entra muito assuntos de sensualidade, assim, e aí, quando eles estavam assim, eu ia chegando perto, vamos parar que o alemão está chegando. O alemão não gosta mais dessas coisas. E a gente... Tem certas conversas, às vezes você está lá na firma, e os caras começam com aquelas piadas pesadas... Vai ter momentos que você vai ter que se afastar. Vai ter momentos que você vai ter que se afastar. Até no YouTube, às vezes. Você começa a assistir vídeo de uma pessoa, assistir vídeo, daqui a pouco a pessoa às vezes solta um palavrão aqui e ali, daqui a pouco você está soltando e nem percebeu. Então, tenha discernimento. Redes sociais, então, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu tenho o dedinho nervoso aqui, né? Nas redes sociais ali, passando para cima. Tome cuidado. Quem você segue? Quem você segue? E você bota lá seguir, né? E Jesus fala o que pra gente? Seguir Ele. Seguir alguém é um processo de discipulado, digamos assim, né? Você é seguidor de quem? Eu sou seguidor de Jesus. Você é seguidor de quem? Porque às vezes você está seguindo pessoas ali que só trazem uma influência negativa sobre a sua vida. Será que vale a pena você continuar seguindo? Será que essas pessoas estão alinhadas com o propósito de Deus na sua vida? Às vezes, a irmã está lá seguindo a pessoa e ela
está sempre só de maquiagem, ela tem 200 filhos, né? É modo de dizer, né, gente? Óbvio. Tem 200 filhos, mas está sempre bonita, e daí a irmã começa a se sentir depressiva, porque ela começa a pensar, olha, ela tem 5 filhos, está sempre tão bonita, está cheia de dinheiro, e eu aqui não. E começa a se menosprezar. Começa a se menosprezar. Ou de repente você segue alguém e vê, digo, tá todo mundo no shape, só eu que não, e começa a se sentir mal, começa a desprezar seu cônjuge. Quem você está seguindo? Começa a gerar uma ingratidão. Porque de repente está lá e diz assim, olha, esse marido faz tudo, meu Deus, e tal, e o meu marido não faz nem metade disso, e começa a ser ingrata. Então, vale a pena, será? Será? Eu peço que você tenha sabedoria no uso de tudo isso. Amém? E faça uma limpa. Dá uma entrada lá nas tuas redes sociais e faz uma limpa, tira quem não deve estar lá. Dá uma tirada, dá uma limpada. Deixa pessoas que te agregam dentro dos valores que o Senhor tem para a tua vida. Amém? Inclusive, e de uma forma muito especial, proteja os teus filhos. Proteja os teus filhos. Porque as crianças não têm discernimento do que é bom e do que é ruim para elas. Existem influenciadores digitais que produzem conteúdo infantil, que eles chegam a dizer assim, eu vou discipular os teus filhos, eles falam na internet. Com as ideias deles, com as ideologias deles, e você precisa proteger os teus filhos. Ah, mas é conteúdo infantil, mas às vezes eles vão colocando no meio daquele conteúdo uma doutrinação. E nós precisamos estar espertos em relação a isso. Eu peço para você, os seus pensamentos, na sua palavra, cuidado com a malícia e a maledicência. Malícia é aquela coisa de... aquela acidez, sabe? De sempre ver o mal nas coisas, sabe? Sempre falar o mal, a maledicência, falar o mal sobre as coisas. Como você tem usado os teus pensamentos e as tuas palavras? Eu quero te perguntar, sabendo que as palavras criam, o que você tem falado sobre o teu marido? As suas palavras estão forjando o seu marido. O que você tem falado sobre ele? O que você tem dito sobre o teu marido? Essas tuas palavras são criativas sobre ele. Sim, eu vou fazer o inverso agora. O que você tem falado sobre a sua esposa? As tuas palavras são criativas sobre ela. O que você tem falado sobre ela? Quais palavras você tem lançado? Sobre os teus filhos? O que você tem falado sobre a tua escola? Sobre os professores? Sobre os teus líderes? Sobre o teu emprego? O que você tem falado? Porque geralmente as palavras são mais do que uma contestação, do que uma observação. Muitas vezes as palavras, elas são uma manutenção ou até uma piora daquele estado. Nós temos que tomar cuidado com o que falamos. Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, a gente não é o povo da mentira, ok? Nem fake news, nem nada. Tudo que é respeitável, a gente não é da baixaria, a gente não é da barraquerice, não. Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento. Seja isso que ocupe o pensamento. Agora outro, Efésios 4, 29 e 30. Efésios 4, 29 e 30. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. Sabe aquela coisa assim, podia ter dormido sem essa? Tem coisa que não vale a pena falar. Tem coisa que é melhor... O que foi? Nada não. Necessidade, transmita graça aos que ouvem. E não em tristeza. Olha que interessante, ele está falando sobre o que a gente pode falar. E no versículo seguinte ele diz que não é para deixar o Espírito Santo triste. Vamos fazer uma conexão? Dependendo do que você fala, você deixa o Espírito Santo triste. Vamos de novo? Eu vou ler de novo. E você peça para o Espírito Santo te revelar esse negócio. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem.
e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. É forte, né? É forte. O que você fala pode afastar o mover do Espírito Santo na sua vida, ou pode atrair. Pensa assim, vamos lá. Cria um filmezinho aí na tua cabeça, vamos exercitar já. Deus deu autoridade sobre a terra para Adão, certo? O que Adão fez? Entregou de mão beijada para o diabo. Como um homem tinha entregado a autoridade para o diabo, um homem precisava pegar de volta. Então Jesus vem na forma de homem e pega a autoridade sobre a terra de volta. A autoridade da terra estava com quem nesse momento? Com Jesus. Aí Jesus entrega de volta para a humanidade, certo? Não. Jesus entrega a autoridade para a igreja. A autoridade sobre a terra não está mais com todas as pessoas. A autoridade sobre a terra agora está na mão da igreja. E aí Mateus 18 e 19 diz assim, ó: em verdade eu lhes digo que tudo que ligarem na terra terá sido ligado no céu. Autoridade da igreja. O que a gente fala aqui na terra, a gente está liberando no mundo espiritual. Uau! Uau! E tudo que desligarem na terra terá sido desligado no céu. Em verdade também lhe digo que se dois de vocês concordarem sobre a terra, Deus o livre, se tiver dois crentes fazendo fofoca. Porque fala que, em verdade, digo, se dois de vocês concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem pedir, isso será concedido por meu Pai. Meu Deus do céu. Que está nos céus. Tinha que ter uma chavezinha de liga e desliga nessa parte, né? Senhor, isso aqui eu não quero que aconteça. Meu Deus. Então, preste atenção nisso. Para o inimigo, interessa muito mais crente falar bobagem do que ímpio falar bobagem. Porque a igreja tem autoridade sobre a terra. É muito mais interessante para Satanás cristãos, porque assim, se um ímpio fala bobagem, pode influenciar ele, talvez os negócios dele, a família dele, mas fica ali. Quando um cristão fala, ele tem autoridade sobre a terra. É forte, né? Então, uma coisa muito interessante para o diabo seria o quê? Conseguir convencer os crentes a falar o que não deve. Conseguir convencer os cristãos a falar mal de todo mundo, a fazer bastante fofoca. É claro que isso não acontece, não é verdade? Os crentes não se reúnem para falar mal dos outros. Isso não acontece, né, gente? Não, né? Por favor, diz que não. Pelo amor de Deus. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso. O inimigo pensa o quê? Vou tentar colocar no coração dos cristãos pessimismo, desânimo, para que eles usem a boca poderosa que eles têm para dar poder para mim. Misericórdia. Então eu pergunto para você, com a sua linguinha abençoada aí, para onde você tem apontado a sua célula? Quando você vai falar da sua célula, o que você fala dela? Para onde você está apontando essa célula? Que não dá os irmãos, eu acho que isso nunca aconteceu aqui, não dá para os irmãos dizer assim, essa célula vai fechar, eu não vejo. Tá? Isso aí, Marcos. Para que você usa a sua linguinha quando vai falar da igreja? Quando vai falar dos teus líderes? Dos pastores? Vou olhar para cá. Quando você vai falar dos teus filhos? Enfim. Acho que você já entendeu. Então a terceira coisa, eu quero falar nessa finaleira sobre o pecado abominável. As palavras têm um poder muito grande. Olha só que interessante o que diz em Provérbios capítulo 6, versículos 16 a 19. 6 coisas o Senhor Deus odeia, e a 7ª a sua alma detesta, ou até, como dizem algumas versões, abomina. Então vamos lá, 6 coisas Deus não quer de forma alguma, mas a 7ª Deus abomina. A 7ª é a pior de todas. Olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, realmente são coisas horríveis mesmo, né? Coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentira. São 6 coisas realmente horríveis. Você concorda comigo? Que Deus detesta, certo? Mas a 7ª, a alma do Senhor abomina. O que semeia discórdia entre os irmãos.
Uau! Como que alguém semeia discórdia entre os irmãos? Com palavras. Algumas versões dizem o que separa bons amigos, o que semeia discórdia entre os irmãos. Então é mais ou menos assim. As 6 primeiras coisas, imagine comigo um jantar. O anfitrião está organizando um jantar. E um dos convidados, ele vê um lustre lá em cima. Não, vamos pegar mais simples, um prato. E ele começa a quebrar os pratos do jantar. De propósito. O que o anfitrião da festa vai querer fazer? Botar pra rua, né? Esse louco, chamar a polícia. Ou no mínimo vai ficar muito alterado, né? Ô meu, qual é que é a tua, cara? Tomou teu remedinho hoje, o que está acontecendo? A gente vai ficar realmente alterado com aquela pessoa. Não é verdade? Porém, diz que a 7ª alma do Senhor abomina. Seria como esse convidado, em vez de sair quebrando os pratos, esse convidado subisse na mesa e defecasse em cima do prato principal. Bom, daí, meu Deus, o dono da festa, porque isso traz repulsa, isso traz muito mais que um ódio, traz uma repulsa. E diz a 7ª coisa que o Senhor abomina. Então, semear a contenda, colocar pessoas umas contra as outras, destruir alguém com as suas palavras, essa é a coisa que o Senhor abomina. Então, olha o poder que a nossa língua tem. Olha o poder que tem a nossa língua. Por isso eu te digo, fuja da fofoca. Fuja. Começou, foge. Foge que você viu que aqui o negócio é estreito. Fuja dos burburinhos. A palavra de Deus nos diz lá no Salmo 1 já, né? Não se assenta na roda dos escarnecedores. Fuja disso, fuja disso. Isso não te pertence, em nome de Jesus, amém? Agora eu entendi por que não terminou ainda o sermão. Eu coloquei 2 vezes o ponto 3. Então, o segundo ponto 3. Feche a boca antes que seja tarde. Nós precisamos tomar cuidado com o universo que nós criamos com a nossa boca antes que ele venha de fato a se consolidar. Os hebreus chegaram para espiar a terra de Canaã, e quando eles olharam para ela, eles disseram assim: aos nossos olhos eles são gigantes, nós somos gafanhotos. E olha, nós vamos ser devorados, nós vamos morrer no deserto, nossos corpos vão ficar estirados por aqui. Eles olharam para a terra e falaram isso. Deus passou e disse: ah é? Amém. Deus disse amém para o povo de Israel. O que eles falaram? Somos gafanhotos, vamos morrer, nossos corpos vão ficar espalhados pelo deserto. E Deus disse, tá bom, amém então. Ficou ao contrário, né? Em vez de Deus falar e a gente dizer amém, Deus falou, as pessoas falaram, vocês estão dizendo que vocês vão morrer? Bom, então tá, então vão ficar aí morrendo mesmo. E essa murmuração deles criou 40 anos de sofrimento no deserto, e aquela geração morreu, menos 2, Josué e Caleb. Josué e Caleb usaram a sua língua para escrever um verdadeiro épico de vitória que eternizou as suas histórias. Josué e Caleb foram diferentes. Meu Deus do céu. Essa história se encontra em Números 14, 27 a 30. Como esse é o segundo ponto 3, então está acabando de verdade agora. Foi sem querer, tá, gente? Não foi de propósito. Até quando vou aguentar essa má congregação que murmura contra mim? Na realidade, eles estavam murmurando contra Moisés. Mas como Moisés tinha sido enviado por Deus, Deus diz, estão murmurando contra mim. Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Diga-lhes, tão certo como eu vivo, eu vou tratar vocês de acordo com o que vocês falaram aos meus ouvidos. Detalhe, eles não estavam dizendo, Deus escuta. Não, eles estavam falando para o Moisés. E Deus disse que aquilo era como se estivesse reclamando, murmurando para ele. A murmuração irrita os ouvidos do Senhor. Ele diz, eu vou tratar vocês de acordo com o que vocês falaram aos meus ouvidos. Aí eu pergunto, quem já congrega um tempo conosco, eu já fiz essa pergunta outras vezes. Eu pergunto para você. Se Deus resolver te tratar conforme o que você falou hoje, vai dar ruim ou vai dar bom? Talvez você falou assim, não aguento mais essa mulher. Tá, vou levar ela então.
Pode dizer, está repreendido em nome de Jesus. Talvez você disse assim, ai, que nojo dessa comida, sempre a mesma coisa. Talvez diga, amém, então não vou mais mandar comida para o teu prato. Está repreendido em nome de Jesus. Cancela essa palavra. O que seria da tua vida se Deus, né? Que nem uma pessoa me disse assim, passou o anjo e disse amém. O que seria se a sua vida nos próximos anos fosse de acordo com o que você falou essa semana? Boa ou ruim? Talvez você disse, ai, que emprego dos infernos. Então, talvez você não queira mais esse emprego. Talvez Deus abençoe, concorde contigo e tire ele. Entende? Diz, eu vou tratar vocês de acordo com o que falaram. Está escrito aqui. Está todo mundo apavorado agora, né? Tem uns dizendo assim, bem-aventurado que nasceu mudo, estão dizendo aí. O que você... Como vai ser o teu futuro? De acordo com o que você tem falado. Deus disse, vou tratar vocês de acordo com o que falaram. Ele segue, vou tratar de acordo com o que vocês falaram. Nesse deserto cairá o cadáver de vocês. O que eles disseram? A gente vai ficar com os nossos corpos espalhados pelo deserto. Deus disse, tá bom. Pode deixar que eu ajudo vocês. O corpo de vocês vai ficar estendido aqui no deserto. De todos vocês que foram contados no censo de 20 anos para cima que murmuraram contra mim. É como se Deus dissesse assim, eu vou perdoar os filhos pela burrada que vocês estão fazendo aí. Vou dar uma chance para eles. Vocês não entrarão na terra que eu jurei que faria habitar, com exceção do Caleb, filho de Jefoné, e de Josué, filho de Nun. Não, esses dois, eles foram lá e disseram, eia, conquistemos, porque é certo que venceremos. Não foi? Então Deus disse, não, esses dois aqui eu deixo entrar. Eles disseram que iam conquistar, então eles vão conquistar. Você entendeu que às vezes Deus passa e diz amém porque você diz? Amém significa que assim seja. Tem vezes que você fala e Deus diz que assim seja. Que assim seja. Meu Deus do céu. Qual a expectativa que eu tenho e eu creio que seja também de Deus? Que nós sejamos um povo que alimenta bem os pensamentos. Para que quando a nossa boca for falar do que está cheio no nosso coração, a nossa boca fale coisas de acordo com o coração de Deus. Que construam uma terra que manda leite e mel. Amém? Quero pedir para você fechar os teus olhos, se colocar de pé. Os queridos do Ministério de Louvor podem me ajudar aqui. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero convidar você a confessar os teus pecados diante do Senhor. O coração contrito não desprezará o Senhor. Confesse diante do Senhor. Peça perdão para Ele. Feche os teus olhos para não se distrair. Comece a dizer, Senhor, perdoa os meus pecados. Talvez você percebeu hoje que está colocando coisa ruim para dentro da oração, através do que você vê, escuta, do que você lê, do que você enxerga, conversa, enfim. Você percebeu, poxa, estou colocando coisa ruim para dentro. Começa a colocar coisa boa. Começa a colocar boas canções de adoração, canções que estão de acordo com a palavra de Deus. Comece a colocar a leitura bíblica para dentro do seu coração. Comece a colocar as conversas da célula, dos cultos para dentro do teu coração. Talvez você precisa pedir perdão ao Senhor, porque andou saindo umas coisas tão feias da tua boca. Você tem que dizer, Senhor, perdoa aquilo que eu falei sobre o meu filho. E não apenas peça perdão, mas diz assim, eu cancelo essa palavra maldita que eu proferi em nome de Jesus. Se você está lembrando coisas horríveis que você falou sobre o teu casamento, sobre a tua célula, sobre a tua igreja, sobre os teus filhos, sobre o teu trabalho, sobre a tua empresa, e você lembrou, primeiro diga perdão, Senhor, por isso. E depois diga, eu cancelo essa palavra maldita em nome de Jesus. Nós não somos chamados para amaldiçoar, nós somos chamados para abençoar. Entenda isso. É mais interessante para o diabo você falar bobagem do que o ímpio falar bobagem, porque você tem autoridade, você é a igreja de Jesus. Peça perdão ao Senhor, peça ao Senhor, Senhor, corrige o meu jeito de falar, corrige a minha boca,
Eu quero pedir para os obreiros virem à frente, sejam líderes de célula, líderes de departamento, os irmãos do Ministério de Intercessão, você pudesse vir aqui à frente. E aqueles que desejam receber uma oração nessa noite, seja por esse motivo ou por outro, nós queremos orar por você. Talvez você quer vir à frente e dizer assim, eu preciso mudar o meu jeito de falar, eu preciso mudar as minhas palavras, eu preciso mudar meus pensamentos, vem aqui na frente. Se você tem tido pensamentos ruins, eu vou te dar um hack para bloquear esses pensamentos ruins. Começa a cantar um louvor. Quando começa a vir um pensamento ruim, canta um louvor, que aí... Lembra quando você contou 1, 2, 3, 4 e falou seu nome e bloqueou? Faça isso. Comece a cantar louvores, comece a falar a palavra de Deus. Você que deseja receber oração, pode começar a vir. Tanto você que quer pedir oração pelos seus pensamentos, tanto que você quer pedir oração pelas suas palavras, tanto você que quer entregar o teu coração para Jesus, tanto você que quer pedir oração por outro motivo, seja cura, seja o que for. Cadê mais obreiros? Podem vir aqui. Pode começar a vir à frente. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos.